Irmãos, culto de Santa Ceia, um culto especial, onde nós vamos trazer aqui a luz da nossa mente, dos nossos pensamentos, aquilo que aconteceu com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E eu quero ministrar exatamente em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23 até o 33. Quero falar sobre ceia hoje. Quero que você dobre a sua atenção, você que trouxe a sua Bíblia, abra ela aí, senão acompanhe aqui no telão, aqui, ó. 1 Coríntios 11, 23 até o 33. Eu vou ler na NVI. O tema da minha mensagem hoje é os 4 olhares da ceia. Nós vamos aqui observar que o apóstolo Paulo, através daquilo que Jesus ensinou a ele, nos orienta a olhar para 4 lugares. E eu quero compartilhar com vocês hoje. Vamos lá? 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23 até o 33 diz assim: Porque eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, partiu e disse: Este é o meu corpo que é dado em favor de vocês, façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: Este cálice é a nova aliança do meu sangue. Façam isso sempre que beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se o homem a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Por isso há entre vocês muitos fracos e doentes, e vários já dormiram. Mas se nós examinássemos a nós mesmos, não receberíamos juízo. Quando, porém, somos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados para que não sejamos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vocês se ajuntarem para comer, esperem uns pelos outros. Amém. Irmão, Santa Ceia, e Deus me deu essa palavra para que nós possamos, através dessa mensagem que o apóstolo Paulo escreveu para a igreja de Corinto, resgatar alguns princípios que nós tínhamos antes, que nós carregávamos antes, que se perdeu no meio do caminho. Por algum motivo se perdeu. A reverência, o respeito, o temor, a serenidade que a Santa Ceia requer e necessita. Não é um culto normal. O apóstolo Paulo diz para nós recordarmos a morte de Cristo. E eu quero com essa mensagem aqui resgatar algo que nós carregávamos antes. Eu fico pensando comigo mesmo e me lembro quando eu era um religioso ainda, eu estava preso numa religião, o zelo que eu tinha com a Santa Ceia. O texto bíblico não fala Santa Ceia, mas a religião usava essa expressão, eu reproduzia a Santa Ceia do Senhor, e eu participava com aquele zelo, irmãos. A semana da ceia para mim era muito importante. Reverência, temor, zelo, cuidado, serenidade. E agora que eu sou filho de Deus, que eu tenho entendimento, parece que eu trato de qualquer jeito. Parece que ficou uma cerimônia qualquer. Parece que aquilo que aconteceu com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo não tem tanta importância mais. É por isso que nessa manhã eu quero resgatar com você esses princípios da ceia. Recordar o sacrifício vicário de Jesus. Tudo aquilo que nós fazemos, irmãos, com uma certa frequência ou regularidade, tem a tendência de se tornar uma rotina. Tudo que você faz com uma certa frequência, seja diária, semanal ou mensal, ela tem uma tendência muito grande de se tornar uma rotina. E a rotina, ela tem um lado bom e o lado ruim. Qual é o lado bom? O lado bom é que eu adquiro disciplina.
eu tenho o controle, porque virou rotina, então eu tenho esse senso de controle, porque virou uma rotina. Esse é o lado bom. Eu tenho disciplina, mas o lado ruim é que a rotina, ela faz com que nós perdemos a noção do valor, da cerimônia, do acontecimento. E quando vira rotina, eu participo de qualquer jeito, porque virou uma rotina. Então, tudo aquilo em qualquer âmbito da tua vida, que vira uma rotina, tome cuidado. Pode ser que, virando rotina, você trate ela com desprezo, você não dá o respeito que ela merece, porque virou rotina. É mais um encontro, é mais um culto de ceia. Então eu chego na igreja, pego ali o vinho, o suco de uva, o pão, e venho, e sento e participo, sem nenhuma reflexão. E talvez isso tenha virado rotina na minha vida e na sua vida. Deixa eu te dar um exemplo, no dia a dia. O casamento. O seu casamento pode virar uma rotina. De casa para o trabalho, do trabalho para casa, de casa para a igreja, da igreja para casa, vira uma rotina. E você começa a tratar a casa, a igreja e o trabalho com um certo desdenho, não valorizando a importância. Você vai para o trabalho, levanta, eu vou trabalhar. Quantas pessoas precisam de um trabalho? Não tem um trabalho para trabalhar, e você vai, e você tem. Quando você volta para casa, você tem uma casa, você tem uma esposa, e você fala, essa rotina, vou voltar para casa. É bem verdade que tem hora que dá vontade de dar uma atrasada, né, irmãos? Dá vontade de dar umas 2 horas de atraso para dar um suspense, para ver essa mulher. Mas eu tenho uma casa, e eu acabo, por causa da rotina, eu acabo não valorizando a minha família. No domingo tem culto, de casa para o trabalho, do trabalho para casa e de casa para a igreja. Mais um culto. Eu não dou a importância, irmão. Quantas pessoas estão no mundo perdidas, que não foram encontradas por Cristo, mas você foi encontrado por Cristo. Mas a rotina faz com que você não valoriza. E você vem de qualquer maneira, mais um culto. Você veio aqui hoje, vou lá. Por que você vai? Minha mulher chamou para ir, eu vou, cara. Você sabe a mulher, né? Se eu não for também... Sabe essa conversa? Vira uma rotina, irmãos. A ceia não pode ser assim. Nós temos que resgatar essa reverência. Quando eu olho para a Bíblia Sagrada, eu também tenho um exemplo. Em Êxodo capítulo 16, Deus manda um maná para o povo. O maná era algo extraordinário, irmãos. A ciência não pôde explicar. O povo reclamou que estava com fome. Então Deus faz chover do céu um orvalho. E em volta do arraial, todo branco, de manhã cedo, todo branco. Quase 3 milhões de pessoas. Então o povo acordou de manhã, viu aquele orvalho branco, saiu para catar, era tipo uma semente de coentro. Eles batiam no moinho ali e fazia bolo e pão. E o povo se alegrou no começo, glória a Deus, que bênção, nosso Deus é poderoso. Mas com o passar do tempo, todos os dias eles levantavam e faziam a mesma coisa. Em Números, no capítulo 11, o povo reclama do maná. Nós vamos comer esse maná aí? Só temos esse maná para comer? Virou rotina. Perderam o senso das coisas de Deus. É isso que às vezes acontece com a Santa Ceia de Deus. Nós perdemos, irmãos. Estamos aqui por quê? Vamos participar sem nenhuma noção, sem nenhuma reverência. Foi isso que aconteceu com a igreja de Corinto. Foi por isso que o apóstolo Paulo escreve a carta exortando os irmãos, porque era mais uma mesa para comer, iam na igreja para comer, sem se importar com os pilares e os princípios fundamentais da ceia, que era a comunhão com o outro, comunhão com Cristo, que era renovar as alianças, que era perdão de pecado. Hoje é dia de acontecer isso, a mesa é para isso. Então o apóstolo Paulo escreve para a igreja de Corinto: olha, vocês estão fazendo errado, meus irmãos, vocês estão fazendo de qualquer maneira, vocês estão ajuntando para comer para a própria condenação. E nesse texto eu separei 4 olhares da ceia. O primeiro olhar é olhar para trás. A ceia nos ensina a olhar para trás.
Olha só o que diz o versículo 24, a parte B. E tendo dado graças, partiu e disse: este é meu corpo que é dado em favor de vós, façam isso em memória de mim. Então, todas as vezes que nós participamos da Santa Ceia, nós estamos trazendo em memória a morte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Façam isso em memória de mim. Jesus está convidando você a homenageá-lo, a recordar, a lembrar da morte dele. Esse momento é um momento de reflexão. Sabe, no Dia das Mães, que para algumas pessoas o Dia das Mães acabou, você perdeu a sua mamãe, a sua referência de mulher, e chega o Dia das Mães e você fala: nossa, para mim acabou o Dia das Mães. Mas aquela semana ali você faz uma autorreflexão, e você começa a lembrar da sua mamãe, o relacionamento que você tinha com ela, a maneira como você tratava ela, o cuidado que você tinha. Você começa a lembrar o sacrifício que ela fez por você, as noites mal dormidas que ela ficou acordada para cuidar de você. Você começa a lembrar quando você adoeceu e ela cuidou de você. Você lembra da tua mãe naquela data. Você traz à memória a vida da sua mãe. Sabe o Dia dos Pais, o seu velho pai, Edgar? Que você lembra do velhinho da cabeça branca, cara. E a data do Dia dos Pais, você fala: cara, acabou para mim. Eu perdi a minha referência como pai. Essa data só é válida porque eu tenho um filho e ainda sou pai, mas para mim já foi, cara. Eu perdi uma referência. E você traz à sua memória a vida do seu pai, a relação que você teve com ele. Sabe o dia do aniversário do teu filho que você perdeu, irmão? E você fala assim: ó, hoje esse dia para mim não existe mais. Se ela estivesse aqui, ela estaria fazendo X anos. E para mim acabou. Esse dia para mim não existe. Porque eu perdi alguém que eu amava, alguém que eu queria. Você traz a memória, você se constrange. Você começa a lembrar da sua relação. Hoje não é diferente, irmãos. Jesus está fazendo você se recordar da morte dele. A única diferença é que para o seu pai, sua mãe, seus irmãos, não tem como você voltar para trás e corrigir alguns erros. Mas dentro desse mês, Jesus ainda está vivo e tem como você rever, fazer uma autoanálise e corrigir algumas coisas na relação com ele. Hoje o Senhor te chama para o arrependimento. Fazer isso em memória de mim, eu morri. É por isso que vocês estão aqui participando, porque alguém morreu. O que foi de graça e o que é de graça para mim, para você hoje, custou a vida de um inocente. É isso, é essa consciência. Não é simplesmente pegar, tomar e ir embora para casa, não. É fazer uma autorreflexão. Façam isso em memória de mim. E quando eu olho para trás, pelo menos 3 perguntas séria com a minha mente. Primeira pergunta que seca a minha mente é: por que Cristo morreu? Qual foi o motivo da morte de Cristo? Quando eu olho para trás, essa pergunta, irmão, ela rodeia os meus pensamentos. E por que Cristo morreu? Você tem noção por que Cristo morreu? Morreu pelos meus e os seus pecados. Os nossos pecados crucificaram o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nesse dia de ceia você tem que ter essa consciência. Você não pode participar da ceia sem essa consciência que os seus pecados crucificaram o nosso Senhor. Adão no Éden falhou como homem e ele representava toda a humanidade. Quando Adão falha, todos nós falhamos. Pecamos com Adão. Um abismo foi feito entre o homem e Deus, um muro foi levantado. Alguém tinha que pagar a dívida, a justiça de Deus foi ferida, a ira de Deus se levantou sobre a humanidade, alguém tinha que pagar a dívida, e o Deus Emanuel desceu na terra para pagar, irmãos, algo que eu e você não poderia pagar, uma dívida impagável. Ele pagou a morte vicária, ele morreu no teu lugar. Então os seus pecados crucificaram o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você tem que ter essa consciência. Você é pecador.
E além de ser pecador, meu Deus, eu carrego uma natureza pecaminosa dentro de mim, e vou lutar contra ela o resto da minha vida. O bem que eu quero fazer eu não faço, e o mal que eu não quero eu já faço. Eu tenho que ter essa consciência, irmão. Eu não posso participar de qualquer maneira, sem essa autorreflexão. Eu sou um pecador, Ele pagou a minha dívida. Por que Jesus morreu pelos nossos pecados? Segunda pergunta, por que Cristo morreu? Ou melhor, como Ele morreu? Como o nosso Senhor morreu? Façam isso em memória de mim, como Ele morreu. Não foi um simples assassinato, irmãos, com um tiro na cabeça. Não foi um homicídio planejado, não. Foi a morte de cruz. Foi um sacrifício vicário. Por que vicário? Porque era para mim morrer, era para você morrer, mas Ele falou: eu morro no lugar dos meus filhos. Não foi qualquer morte, foi uma morte de cruz. Façam isso em memória de mim. A morte de cruz na época era a pior morte que tinha, porque a morte de cruz ela visava não tirar somente a vida do condenado, mas a morte de cruz ela humilhava o condenado. Ela tirava a honra do condenado, ela desonrava o condenado. Ele foi jogado para Anás, Caifás, Pilatos, Herodes, os soldados bateram na tua face, irmão. O pior lugar para o homem apanhar na cara. Bateram na face dele, cuspiram na cara dele, e ele com uma trave nas costas de mais ou menos 50 quilos, irmãos, carregando. Foi dessa forma que ele morreu. A tradição ali, a arte artística coloca Jesus numa cruz com uma tanga, mas a história diz que ele morreu nu. A ideia da crucificação era humilhar o condenado, para dar exemplo, para que ninguém pudesse fazer mais do que ele fez. Então ele com aquela trave nas costas, nu, Maria, a mãe dele vendo, os discípulos, os irmãos, e Jesus pendurado nu naquela cruz, carregando o meu e o seu pecado, aquela agonia interminável, a separação do Pai. Fazer isso em memória de mim. Não é de qualquer maneira, irmãos. Deixamos de ser religiosos, somos filhos de Deus e abusamos do fato de ser filhos de Deus. Participamos de qualquer maneira, a ceia. Parece que é algo normal, comum, sem reverência nenhuma, sem respeito com a data. Fazer isso em memória de mim. Por quem Jesus morreu? Por você. Você estava condenado a ir para o inferno, irmão. Se não fosse Jesus cruzar no seu caminho, Ele morreu por você. Morreu no seu lugar. Ele morreu para o mais vil pecador, para a prostituta, para o pedófilo, para o traficante, para o político corrupto. Ele morreu por você. Você tem que ter essa consciência. Ele morreu por nós. Sacrifício vicário. Segundo olhar da Santa Ceia, querido, ou da ceia do Senhor, é olhar para frente. Olha o que diz o texto, versículo 26. Porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes o cálice, anunciai a morte do Senhor até que venha. Esperança. A Santa Ceia, ou a ceia do Senhor, nos traz esperança. Esperança de uma vida vindoura. Esperança que Ele um dia vai voltar. Fazer isso até que Ele venha. A ceia te traz esperança. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 19 diz que miserável é o homem que esperar por Cristo somente nessa vida. A minha esperança está numa vida vindoura. Lá não vai haver morte, doença, câncer, briga, homicídio, destruição, adultério, pecado. A minha esperança é de estar com Cristo Jesus, irmãos.
A nossa esperança é estar com Cristo numa vida vindoura. Então olhar para a Santa Ceia é olhar para frente, é ter esperança que Ele vai voltar. Ele vai voltar, irmãos, nós temos que ter essa esperança. Você tem que participar da ceia com essa esperança. Ele vai voltar. A Bíblia diz que Ele ressuscitou, e depois que Ele ressuscitou, Ele ficou 40 dias pregando para os discípulos, 40 dias ensinando os discípulos. Mas lá em Atos capítulo 1, versículo 2, 3, 4, 5, vai falar que Jesus, depois de ter pregado, orientou os discípulos: fica aqui, porque vocês vão receber do alto o poder, depois vocês vão pregar em Samaria, Judeia e confins da terra. Mas de repente Jesus começa a subir numa nuvem, o texto diz, Jesus começa a subir numa nuvem, e todos os discípulos olhando, e Jesus subindo, de repente a nuvem encobre Jesus, e uma lágrima começa a descer do olho de um discípulo, eles começam a se entristecer, eles ficaram decepcionados, ficaram frustrados, ficaram desanimados. De repente a Bíblia diz que aparecem 2 anjos do céu: varões galileus, porque vocês estão olhando para o alto, o mesmo Jesus que foi numa nuvem, vai descer numa nuvem também, aleluia. Ele vai voltar para buscar a tua igreja, Ele vai voltar, essa é a minha esperança. O apóstolo Paulo fala em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16, porque o mesmo Senhor descerá do céu, e com alarido e voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com Ele nas nuvens, a encontrar com o Senhor nos ares, e assim estaremos com o Senhor. Eu creio, irmãos, eu perdi 3 familiares meus já, meu pai, meu irmão e minha irmã. Meu pai José Mendes, meu irmão Valdemar Mendes, minha irmã Solange Mendes. Eu creio que nesse dia o cemitério São João Batista, os túmulos não vai segurar o corpo glorificado do José Mendes, da Solange Mendes, do meu irmão, da minha irmã, e eu vou subir depois dele e vou encontrar com o Senhor nos ares. Essa é a minha esperança, irmãos. A ceia te dá esperança. Você que perdeu um ente querido, tenha essa esperança que você vai encontrar com Ele nos céus. O inferno não é lugar de filho de Deus, queridos. Essa é a esperança que a ceia nos dá. Uma vida vindoura. Eu vou ver meu pai de novo, e não num corpo corruptível, mas num corpo glorificado. Eu vou ver meu irmão de novo, eu vou ver esses irmãos que morreram aqui da Comum lá de novo. Quem me garante essa confiança é a palavra, é Cristo Jesus. Olhar para frente. Olhar para frente traz esperança. Nós temos que ter esperança que dias melhores virão, esperança com o dia de amanhã. E ainda que a situação na tua vida esteja assim um caos, ainda que você chegou aqui destruída, eu digo para você que tem esperança em Cristo Jesus. Jesus é a resposta para a sua pergunta, para a sua dúvida. Cristo é tudo que você precisa, irmão. Você não precisa de mais nada a não ser de Cristo na tua vida hoje. Se você entrou aqui cheio de questões, cheio de dúvidas, eu digo para você, Jesus é a resposta. Ele é a tua esperança. Ele é a esperança que amanhã vai haver um dia melhor. Ele é a nossa esperança que amanhã o sol vai brilhar de novo. Ele é a nossa esperança. A nossa esperança não está no homem, não está no mundo, não está no político, não está nos amigos. A nossa esperança está em Deus, porque os amigos falham, o homem falha, a política falha, os médicos falham, mas Deus nunca vai falhar. A sua esperança é Cristo. Saia daqui com essa convicção. Não coloque outra pessoa no meio a não ser Cristo. Saia daqui acreditando que Ele pode todas as coisas, que nada saiu do controle da mão dEle. Ele é soberano. Enquanto você vem com a sua impotência, Ele vai com a onipotência dEle. Enquanto você vem com a sua ciência, aquilo que você ouve perto, Ele vai com a onisciência dEle. Enquanto você vem com a tua presença, Ele vem com a onipresença dEle. Ele é o Todo-Poderoso. Nós temos que acreditar nisso. Você tem que sair daqui convicto com isso. Olhar para frente. Olha para frente, irmão. Tenha esperança. O terceiro olhar é olhar para dentro.
versículo 28. Olha o que diz o texto. Examine-se o homem a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Examina-se o homem a si mesmo, então coma do pão e beba do cálice. Então é momento de nós olharmos para dentro. Eu já olhei para trás, eu já olhei para frente, agora eu olho para dentro de si. Examine o homem a si mesmo. Hoje é uma manhã de reflexão, de você fazer uma autoanálise da tua vida, crítica, precisa, íntima e sincera, de você ver quem é você. Examine o homem a si mesmo. Por muito tempo, capitão, eu pensei que era procurar pecado. Por muito tempo, até que eu fui liberto. E talvez você pensava que era isso. Examine o homem a si mesmo. Talvez você pense que é procurar pecado dentro de você. E eu digo para você, se você procurar pecado, você vai achar. E se você não achar isso, olha para mim que você acha. Primeira carta de João, capítulo 1, versículo 8. Se nós dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Então, examinar o homem a si mesmo não é procurar pecado, porque o pecado já foi resolvido na cruz do Calvário, irmão. Os meus e os seus pecados já foram resolvidos na cruz do Calvário. Quando o apóstolo Paulo diz, examine o homem a si mesmo, para que coma deste pão e beba desse cálice, ele está dizendo, olha, faça uma autorreflexão íntima, sincera, pessoal, e veja que talvez você se perdeu na caminhada cristã. Faça uma análise, irmão, e vê se você é o mesmo. Vê se você é aquela pessoa genuína que guardava os princípios bíblicos, que tinha uma vida piedosa com Deus. Será que você não se perdeu? Examine o homem a si mesmo. Será que eu não me perdi na caminhada? Será que eu guardo ainda princípios bíblicos? Será que eu só venho na igreja, mas eu não sou igreja em lugar nenhum? Eu só venho na igreja porque eu sou um religioso, mas eu não guardo os princípios de Deus. Eu não tenho vida piedosa em casa, eu não tenho oração, eu não tenho leitura da palavra. Eu me perdi, Senhor. Examina o homem a si mesmo. Examine o homem a si mesmo. Será que esse linguajar chulo que eu carrego, será que isso define o cristão, um filho de Deus que eu sou? Essa maneira de falar explosiva? Examine o homem a si mesmo. Examine o homem a si mesmo. Será que os meus comportamentos, as minhas atitudes, revelam o Cristo que está sendo gerado dentro de mim? Será que as pessoas ao meu redor, através das minhas atitudes e comportamentos, conseguem enxergar o Cristo que está sendo gerado em mim? Ou é eu que apareça? Porque João disse que ele cresça e que eu diminua. Será que as pessoas veem Cristo dentro de mim? Examine o homem a si mesmo. Será que eu tenho se importado com o meu próximo? Será que a minha relação com Deus até hoje não foi uma relação de meritocracia? Através do mérito? Então eu tenho mérito com Deus, eu tenho crédito com Deus, mas agora eu pequei, eu estou em débito. Será que é essa relação que eu tenho com Deus? Examine o homem a si mesmo. Não tem nada a ver com pecado, queridos. É uma autoanálise profunda e íntima de quem você é. Quem você é? Talvez alguém responda, eu sou um filho de Deus, eu sou um cristão. Mas o mundo reconhece você como um cristão? As suas atitudes, suas falas. Esse momento é de olhar para dentro e não olhar para o lado, olhar para dentro. Examine o homem a si mesmo. Agora o texto continua, examine o homem a si mesmo, para ver se come ou não come. É assim? Não. Examine o homem a si mesmo, para que não coma. Não. O texto diz, examine o homem a si mesmo, para que coma. A ideia da ceia é que todos participem.
É para você fazer uma autoanálise, corrigir as brechas, corrigir, restaurar e renovar as alianças e participar do corpo de Cristo. Por quê? Aquele que não come da minha carne e não bebe do meu sangue, não tem parte comigo, diz o Senhor. Examine o homem a si mesmo e coma desse pão. Faça uma autoanálise. Veja quem você é. Se arrependa, peça perdão e se assente na mesa, para que você possa fazer parte da família de Cristo, para que a mesa possa trazer igualdade, porque a mesa traz igualdade, queridos. A mesa nos iguala, renova as alianças. A mesa é sinônimo de comunhão, de família, de restauração, de inclusão. A mesa é sinônimo de reconciliação, de perdão, de intimidade. Examine o homem a si mesmo para que coma desse pão. O Senhor te convida, examina e venha sentar na mesa. Não fique fora da mesa. Examine o homem e sente na mesa. Momento de olhar para dentro de si e identificar quem nós somos de fato e de verdade. Por que você saiu da mesa? Por que você não participa mais da ceia? Porque eu sou indigno. Porque a Bíblia diz que aquele que come indignamente, come para a sua própria condenação. Quem é digno aqui, queridos? Quem é digno de sentar na mesa com o Senhor, irmãos? Quem é digno de sentar na mesa com o Senhor? Ninguém aqui é digno, querido. Não é por dignidade que nós se assentamos na mesa, mas é por consciência de sabermos quem somos e quem Ele é. Deixa eu fazer aqui uma explicação para fazer uma aplicação na tua vida que eu acho que é muito importante. Quando eu estava montando esse sermão, Deus falou muito comigo. E eu me relutei para não fazer, mas eu vou fazer. Na época de Jesus, há 2000 anos atrás, as mesas, na cultura oriental, não era como essa mesa agora, do Ocidente. Que você vê uma mesa com 4, 6 cadeiras e você assenta. Na época de Jesus, não. Na época de Cristo, a mesa era mais ou menos de 40 centímetros. E o formato dela era em U. Então, o anfitrião convidava um convidado de honra e colocava ele bem no meio do U. E esse buraco era para os servos servir. Jesus assentado bem no meio. À direita de Jesus estava João, porque o texto bíblico diz que João reclinou no seio de Jesus. Então ele estava à direita de Cristo. À esquerda estava Judas, porque Judas, apesar de ser um traidor, ele era um discípulo importante, para não dizer o mais importante, o mais culto, o mais inteligente. Tanto é que ele mexia com a oferta. Quando Jesus vai ministrar a ceia, ele fala assim: um de vocês vai me trair. Então os discípulos começam a olhar um para o outro. Quem é? Os 12 sentados. Quem é? Pedro lá no final do U. Texto, isso é Bíblia, tá? Texto lá no final do U. Fala assim para João que estava do lado: João, pergunta para ele, quem vai nos trair ele? Aí João inclina: Senhor, quem vai nos trair? Quem vai te trair, melhor dizendo? Ele fala assim: aquele que eu der o bocado molhado. Então ele pega o bocado molhado ali, e a sua esquerda dá para Judas. Judas pega o bocado e sai da mesa e não participa. Por que eu estou dizendo isso para vocês? Porque você saiu da mesa, meu irmão. Judas saiu da mesa porque ele se frustrou com Cristo. Ele se frustrou com Cristo. Ele achava que Cristo ia fazer uma revolução em Israel, ia implantar um reino terreno. Quando ele viu que Cristo não ia implantar esse reino terreno, ele se frustra, se decepciona e trai Jesus. Eu te pergunto, o que fez você sair da mesa? O que tirou você da mesa, irmão? Por que você não toma mais a ceia? Você não é Judas, irmão.
Você é um filho de Deus, você foi chamado para ser servo de Deus, filho de Deus, para se assentar na mesa. Não há nada que possa tirar você da mesa. Aquele que não come do meu corpo e não bebe do meu sangue não tem parte comigo. Porque você saiu da mesa. Hoje é dia de você voltar. O Senhor fala com você, volta para a mesa. A mesa, cada lugar da mesa era uma posição. Mas quando se assentava na mesa, todos eram iguais. Não importa o ministério que você exerce aqui nessa casa. Não importa a liderança que você exerce. Não importa se você usa o microfone aqui ou não. Não importa se você senta por último ou senta primeiro. O mais importante é você estar na mesa do Senhor, porque a mesa vai te curar, a mesa vai te libertar, a mesa vai trazer vida para você, a mesa vai te trazer esperança, a mesa vai te trazer perdão. Então volte a se assentar na mesa do Senhor hoje. Aleluia. E o último olhar. Olhar ao lado. Versículo 33. Portanto, meus irmãos, quando vocês se reunirem para comer, esperem uns pelos outros. A igreja de Corinto, ela fazia acepção de pessoas. Naquela época, eles comemoravam a festa do amor, que era a Páscoa. Então, as famílias mais abastadas, as mais ricas, né? Elas traziam ali os seus alimentos, se reuniam, comiam, se fartavam, se embriagavam e deixavam os mais pobres com fome. Por isso que o apóstolo Paulo fala, enquanto uns se embriagam, outros passam fome. Eles não tinham a consciência do outro. Olhe para o seu lado, irmão. Você já parou para pensar que tem pessoas que não vieram aqui participar no culto, melhor dizendo, porque hoje é ceia? E por algum motivo, ele não participa da ceia, e ele não veio hoje, porque ele não quer ser envergonhado, ele não se acha digno. Cadê o seu irmão? Cadê o seu irmão? Você se preocupa com o próximo, com o outro? O dever nosso, irmãos, é cuidar dos nossos irmãos, é cuidar do outro. Versículo 21, uns passavam fome e outros se embriagavam. Nós somos uma família. A festa do amor não existe mais, mas o princípio é o mesmo. O princípio é o mesmo, comunhão, unidade. A ceia não é apenas um ato individual, mas é um ato comunitário, de unidade. Na ceia nós saímos do eu e partimos para o nosso. Agora não é mais eu, é nosso, Pai nosso. Você tem essa consciência? A igreja de Corinto não tinha essa consciência. Esperais uns pelos outros. Eu quero fazer uma pergunta para você, ainda que seja retórica. Você ama o seu irmão? Responda para si mesmo. Porque Jesus disse que nós iríamos ser conhecidos se nós amássemos uns aos outros. Você ama o seu irmão? Responda para você mesmo aí, no seu íntimo, você ama? Se a resposta é sim, o que você tem feito por ele? Porque o amor não é uma palavra, o amor é uma ação, porque Deus amou o mundo de tal maneira, e o que ele fez? Entregou. Então, se eu amo alguém, eu entrego alguma coisa, eu faço alguma coisa. Eu não posso afirmar que eu amo, se eu não faço nada pelo meu irmão, pelo meu próximo. Ah, mas é a minha obrigação, Quando Caim mata Abel, Deus pergunta, Caim, cadê seu irmão? Por acaso eu sou o tutor dele, eu sou o responsável? Não é. Deus nos colocou nesse mundo para nós cuidarmos um dos outros, irmãos. Se eu amar o meu irmão, o mundo vai conhecer que eu sou filho de Deus, que eu sou discípulo de Cristo. Mas algumas pessoas têm a síndrome de Caim.
E eu termino com uma ilustração. O menino e as estrelas do mar. O menino saiu de manhã cedo, começou a andar pela areia da praia. E de repente ele viu ali centenas e milhares de estrelas do mar. Veio uma tempestade, um vento e as ondas veio e jogou essas estrelas do mar na areia. E aí o sol começou a nascer, as estrelas começou a morrer. Então esse menino, no meio de centenas e milhões de estrelas, ele pega uma por uma e joga no mar. Ele pega e joga no mar. De repente vem um homem passando. E o homem olha aquela cena e fala: menino, o que você está fazendo? Tantas estrelas aí, milhares, e não é só aqui que acontece esse fenômeno, no mundo inteiro. Não vai adiantar. O que você está fazendo? Não vai adiantar, são milhares. Aí o menino abaixa, pega uma estrela assim, ó, e joga no mar e fala assim: para essa aqui eu fiz a diferença. Você não precisa abraçar o mundo, o país, a cidade que você mora, o bairro que você mora, a rua que você mora. Talvez você precise abraçar alguém que está ao seu redor, uma pessoa que está ao seu redor. Você não vai conseguir abraçar o mundo, mas o nosso dever é ajudar aqueles que estão ao nosso redor, que precisa de uma orientação, de uma ajuda. Fazendo isso, nós vamos ser reconhecidos como filhos de Deus. A ceia nós não se ajuntamos para comer, nós se reunimos para celebrar e demonstrar a nossa unidade. Eu quero orar por você, meu irmão. E talvez você entrou aqui hoje e você não pegou ali o kit da ceia. Eu quero orar por você. Feche os seus olhos. E se você quiser participar depois dessa palavra, você vai levantar sua mão. O diácono vai vir até você e vai trazer a ceia para você. A ideia de Cristo é que todos participem. Examine o homem a si mesmo para que coma. Feche os seus olhos. Coloca a mão no teu coração. Esse é o momento de você e Deus. Momento de reflexão. Você que quer participar, levanta a sua mão. O diácono vai levar para você. Você não é merecedor, irmão. Eu quero te falar que você não é merecedor disso. Você não tem dignidade nenhuma nisso. Você não tem mérito nenhum de se assentar na mesa, meu irmão. Mas aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. E Cristo te alcança hoje. O Espírito Santo te alcança hoje e faz você sofrer uma autorreflexão da tua vida, das suas atitudes, da sua maneira de viver, da sua postura. Meu Deus, em nome de Jesus, Pai, eu oro por esses irmãos, ó Deus. Senhor, a mesa, Pai, ela traz reconciliação. A mesa é sinônimo de unidade, Pai. A mesa é sinônimo de perdão, de renovar as alianças. Então nessa manhã, Deus, nos ajuda, Pai, nesse negócio. Aquele que não entendeu ainda, aquele que não compreendeu, Senhor, tem misericórdia, Senhor, dessas pessoas, Pai. Senhor, nós não somos dignos, Pai, não somos dignos, Jesus. Mas o que nos permite a participar da cruz, ou melhor, da ceia, é a cruz, Pai. É o sacrifício vicário na cruz do Calvário que me dá o direito de se assentar na mesa. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, nos alcança nessa manhã, Senhor, e nos ajuda nesse processo. É o que eu te peço em nome de Jesus.